Você sabe o que é racismo estrutural? Bom, chamamos de racismo estrutural todo o conjunto de falas, situações e hábitos inseridos em nossos costumes e cultura, enraizados em uma estrutura histórica que enxerga a pele negra como um traço negativo, uma visão deturpada concebida por crenças antiquadas e muitas vezes respaldadas pela lei. Isso mesmo, pela lei. O racismo estrutural é a pedra de apoio do tema abordado por todos os títulos que apresentarei aqui, o racismo institucional, ou seja, a marginalização racial cometida pelo Estado. A história demonstra que o Estado sempre fez o mínimo para priorizar aqueles de origem afro, seja consciente ou inconscientemente, preferindo seguir o caminho da necropolítica, um conceito desenvolvido pelo filósofo Achille Mbembe, que questiona o papel e os limites da violência cometida pelo Estado, que parece não enxergar os mesmos direitos à humanidade entre os privilegiados e os marginalizados, que na maioria das vezes acabam sendo os de origem negra. Para combater o racismo, é importante entender que as raízes do preconceito racial são profundas em nossa sociedade. Por isso selecionei 8 títulos que abordam muito bem essa temática e que talvez nos ajude a compreender um pouco tudo isso. Escrito e dirigido por Spike Lee, Destacamento Blood aborda um tema que, embora não nos seja tão familiar, é extremamente importante para a história dos Estados Unidos: a guerra. Você sabia que a Guerra do Vietnã foi o primeiro confronto bélico norte-americano com tropas não segregadas? Pois é, nem lutando pelo próprio país, negros e brancos eram vistos como iguais. E tem mais. Embora representassem apenas 11% da população, os negros formavam 16% do exército, um número desproporcionalmente maior do que o de soldados brancos. E sabe o que é mais assustador? De todos os soldados enviados para combate direto em solo inimigo, 23% eram negros. E é exatamente sobre isso que Spike Lee fala em seu filme. Seguindo 4 ex-soldados da Guerra do Vietnã, um deles acompanhado de seu filho, que partem em busca de um antigo carregamento de ouro enterrado por eles, além dos restos mortais de seu antigo comandante, um homem que os ensinou sobre representatividade, combatividade e ativismo. Não são só os fantasmas do passado que voltam para assombrar esses homens, mas também a realidade atual da sociedade que vivem. Você sabia que 41,5% dos presos no Brasil estão em regime provisório e ainda esperam por julgamento? E se eu te disser que 65% da população carcerária brasileira é composta predominantemente por grupos raciais de origem negra? Isso considerando que no Brasil, apenas 9,3% da população se autodeclara preta e 46,5% se autodeclara parda. Essa informação toda é um importante ponto de partida para contextualizar essa série, que conta a história da advogada Cristina, uma mulher honesta que descobre após 20 anos sem contato que seu irmão não só está preso, como é o cabeça de uma facção criminosa conhecida como Irmandade. Em uma tentativa de salvar seu irmão do dia a dia tenebroso da cadeia, Cristina é obrigada a se infiltrar na facção e trabalhar contra ele, o que a leva a começar a questionar o que antes enxergava como justiça. Um dado interessante é que Irmandade foi gravada em um presídio real e ativo, o que torna a mensagem ainda mais visceral, em uma abordagem realista das condições precárias do sistema prisional e da falsa balança que equilibra a justiça e a cor da pele de quem é marginalizado. Como é possível condenar 5 jovens por um crime que não cometeram, destruindo suas vidas e de suas famílias no processo? O que será que levou a polícia a tirar essa conclusão definitiva? Talvez eles tivessem provas concretas, certo? Quem sabe diversas testemunhas? De repente alguém cometeu uma falha grave na investigação. Ou será que foi uma combinação entre incompetência, descaso e racismo? Infelizmente, esse emblemático caso é uma das maiores injustiças recentes já cometidas pela polícia e pelo sistema prisional dos Estados Unidos. Esse caso real é baseado em um crime cometido em 1989, que condenou um grupo de jovens negros entre 14 e 16 anos de idade a uma pena de até 13 anos de prisão.
Acontece que depois de um interrogatório exaustivo, tortuoso e que desrespeitou uma série de normas de conduta da força policial, o grupo de garotos foi induzido e confessou ter cometido o crime. E sim, muitos anos depois eles foram finalmente reconhecidos como inocentes. E sim, eles processaram a cidade e o estado, fechando um acordo com o valor total de quase 45 milhões de dólares. Mas até o momento ainda não receberam nenhum centavo dessa quantia. Não que exista dinheiro que traga 13 anos da vida de alguém de volta, não é? Você sabia que os Estados Unidos conta com o maior número de prisioneiros do mundo? E que, embora sua população seja composta por 64% de brancos, 12% de negros e 16% de hispânicos, suas prisões eram compostas até 2017 por um total de 33% de negros, 30% de brancos e 23% de hispânicos? Ok, mas o que a 13ª emenda tem com isso tudo? Bem, é exatamente essa a emenda que aboliu a escravidão nos Estados Unidos em 1865. Ou seja, a série documental de Ava DuVernay, a mesma diretora de Olhos que Condenam, retrata essa exata correlação entre o sistema prisional estadunidense e a perpetuação da escravidão através do Estado, que apenas opera de uma forma um pouco mais sutil. Estudiosos, ativistas e políticos encabeçam essa produção, debatendo como a criminalização da população negra causou essa superlotação das prisões do país. Em uma produção que vai te mostrar algumas duras verdades sobre um sistema que, para uma parcela da população, é falho e obsoleto, a justiça. É muito difícil falar sobre racismo estrutural e institucional sem citarmos o ativista Malcolm X. É importante entender os ideais que moviam essa figura histórica, assim como compreender o que levou ao seu assassinato em 1965. Quando foi alvejado por 16 tiros disparados por 3 homens, enquanto discursava em um auditório no Harlem, no auge de sua popularidade. Os homens que pertenciam à nação do Islã alegaram que foram movidos pela religião, da qual Malcolm X fez parte, e segundo eles, havia abandonado seus princípios. Porém, há quem acredite que as coisas não são tão simples, e que o FBI teve ligação direta com esse assassinato. A única coisa certa é que a vida e a morte de Malcolm X é algo que merece atenção e estudo. Uma figura que reverbera até hoje na cultura negra e que deve ser compreendido e ouvido por todos. Madam C.J. Walker foi a primeira americana negra a se tornar uma milionária. A série, que é inspirada na história e vida dessa personalidade real, se passa em 1906, pouco tempo após a libertação de negros escravizados nos Estados Unidos. Mas mesmo com a conquista da liberdade, o país ainda vivia sob a sombra da segregação racial. Antes de se tornar um ícone histórico na luta contra o racismo, Walker, que inclusive era filha de ex-escravizados, trabalhava como lavadeira, um serviço extremamente mal remunerado e mal reconhecido. Só que essa mulher não tolerou as condições que lhe foram impostas, se dedicando a destruir rótulos, principalmente um que infelizmente ainda perdura até hoje, o da beleza das mulheres negras. Foi assim que ela iniciou o seu negócio no mundo da beleza e dos cosméticos, algo que estava completamente à frente de seu tempo. Agora imagine uma mulher negra retinta querer ser empreendedora nesse contexto, e ainda mais ter sucesso. Pois é, a vida e a história de Madame C.J. Walker é uma aula prática sobre racismo, machismo, colorismo e muito mais. Bom, já que o assunto é cabelo, imagina ligar a TV e não se reconhecer? Pois é, os padrões estéticos impostos pela mídia não valorizam o cabelo afro, o que segue interferindo na autoestima de milhares de meninas negras. Felicidade por um Fio aborda exatamente essa vertente do racismo estrutural. Violet Jones é uma mulher super bem-sucedida, mas que diariamente é assombrada com o fantasma de sua infância, em que sua mãe a proibia de entrar na piscina em público para não perder a compostura estragando o cabelo. Anos se passam e ela segue recorrendo aos mais diversos meios para, digamos assim, domá-lo. Até que Violet conhece Will, proprietário de um salão de beleza, que rompe com o estereótipo da masculinidade negra. Will é pai de Zoe, uma garotinha cheia de opinião,
mas que tem dificuldade de se ver bonita. É aqui que Zoe e Violet se conectam, e onde também o filme nos mostra que mesmo com essa lacuna de tempo e vivência, a questão capilar assola várias, se não todas as mulheres negras. E digo mais, hein? A cena da piscina volta a acontecer, só que com uma outra leitura. Vale conferir. Mas chega de spoiler, né? Ideal para assistir com quem a gente gosta do lado e depois conversar sobre. Então separa a pipoca e presta atenção que não vai faltar assunto para debater com a sua galera. Para finalizar, vamos falar um pouco de Sam Cooke, o artista que é considerado por muitos o fundador da soul music, além de um dos maiores cantores de todos os tempos. Compositor da clássica A Change's Gonna Come, Sam Cooke foi o primeiro artista negro a controlar suas finanças, até mesmo fundando sua própria gravadora em 1961. Infelizmente, com apenas 33 anos, Sam Cooke foi morto na porta de um motel em Los Angeles, em condições que até hoje ainda são um tanto nebulosas. Bem, tirando seu fim trágico, ele tinha tudo, certo? Sam Cooke tinha reconhecimento, riqueza e talento, mas por ser um ativista e lutar pelos seus direitos, a sociedade não o olhava com bons olhos. Este documentário aborda a vida e a morte desta lenda da música, que mesmo tendo conquistado tanto, ainda assim era alvo de muita violência e acabou até mesmo sendo investigado pelo FBI, por causa do seu relacionamento com figuras como Muhammad Ali e o próprio Malcolm X. Difícil pensar alguém como, por exemplo, Frank Sinatra, passando por problemas desse tipo, certo? Como eu disse, é algo muito mais profundo. Espero que esses títulos delicados, sérios e que na maioria das vezes abordam passagens tristes na vida de figuras reais, ajude a compreender um pouco as injustiças e violências que as pessoas negras lidam cotidianamente apenas por existirem, enfrentando uma estrutura construída em cima de ideias preconceituosas, discriminatórias e racistas que precisam ser revistas. Para conseguirmos alcançar uma sociedade verdadeiramente igualitária, é necessário compreender que essa luta é de todos e que não devemos mais tolerar nenhuma forma de racismo. Devemos ficar atentos e vigilantes, flagrar e erradicar atos racistas inconscientes, rever qualquer ato, independentemente de sua proporção, postura ou privilégio justificado pela falsa ideia de superioridade baseada pela raça. Enfim, desafiar, enfrentar e questionar as injustiças e faltas cometidas pela sociedade e pelo Estado. Aprenda, reflita e se desconstrua. Consuma obras criadas e protagonizadas por talentos negros. Como já disse a ativista e escritora Angela Davis, em uma sociedade racista, não basta não ser racista, é necessário ser antirracista.